Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, terça-feira, dia 21 de fevereiro, por volta das 20 horas, eu estou aqui para mais uma pérola da graça de Deus. Um forte abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Eu os amo. Muito obrigado, eu sou grato aos irmãos que me visualizam, que divulgam, que compartilham, aqueles que são inscritos no meu canal, aqueles também que não são inscritos, o meu muito obrigado, de todo o meu coração. Hoje eu quero falar sobre o tema: se a lei é maldição, por que foi dada ao povo de Deus? E eu quero ler no livro de Êxodo, no capítulo 6, a partir do versículo 2, que diz assim: Disse mais Deus a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Ademais, ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos trarei de debaixo das cargas do egípcio, livrar-vos-ei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo, serei vosso Deus. Então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo da carga dos egípcios. Quem era o povo de Deus? O povo de Deus era os filhos de Israel, os que pertenciam às 12 tribos. Deus os tomou por seu povo e tornou-se o seu Deus. Os gentios, gente, e estrangeiros nunca fizeram parte da comunidade de Israel. Eu não consigo entender por que os religiosos, eles não querem entender isso, compreender isso, e procuram se comportar como se fossem judeus, tomando para si toda a lei, todos os rudimentos da lei mosaica. Eles pregam o evangelho da circuncisão. Vivem na prática de tudo quanto o Nazareno fizera. É esse o evangelho que a religião ensina, que a religião prega. Eles não conseguem ver os livros históricos como histórico, mas chama de evangelho. E traz para depois da cruz todo aquele conteúdo que ali está, que relata a história do Cristo Nazareno, que veio salvar e buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel e cumprir a lei. Foi para isso que ele veio. E eles então futuralizam tudo que ali está escrito. É uma história dos dias do Cristo Nazareno. E eles então dizem que tudo quanto ali está ainda acontecerá. Como, por exemplo, a grande tribulação que eles esperam, que eles aguardam, como a vinda de Jesus, que eles ainda esperam, que eles aguardam. Enfim,
Mas a palavra aqui diz que Deus tinha como seu povo os filhos de Jacó, as 12 tribos, o povo de Israel. Então Deus deu as leis ao seu povo. Por que Deus deu as leis ao seu povo? Para que eles fossem corrigidos na carne, por causa das suas transgressões, por causa das suas desobediências, por causa das suas incredulidade e práticas de abominações que, na verdade, desagradava o seu Deus, aquele que era Deus de Israel. As leis foram dadas a ele para a correção da carne, sendo que ela não conseguiu corrigi-los e nem aperfeiçoá-los. Ela causou maldição e a escravidão, a morte desse povo. A lei foi vista como maldição. Ninguém conseguia cumprir a lei. Tropeçavam em parte da lei, ou quase em toda a lei. Então, querido, quando chamamos esses templos, que o sistema religioso chama de igreja, quando nós chamamos esses lugares de sinagogas, é porque eles estão ali com suas leis, com os preceitos dos homens, com os rudimentos da lei de Moisés. Eles ainda não se divorciaram, eles ainda não se separaram, continuam casados com a lei de Moisés. Se assim é, então eles estão debaixo de maldição. Não somos nós, da graça de Deus, que estamos dizendo isso, não. São as suas práticas, as suas formas de crer, de pregar, de ensinar esse evangelho da circuncisão. A graça nos dá a lei espiritual de Deus escrita na nossa mente. É isso que a graça fez conosco. Em Jeremias, o livro do profeta, no capítulo 31, versículo 33, olha o que diz o profeta Jeremias, capítulo 31, versículo de número 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Que dias foram estes? Esses dias já ocorreram, esses dias já aconteceram, que foi quando o juízo de Deus veio sobre Israel. Então agora não era mais a lei escrita em pedra, em tábua, como foi entregue pelos anjos a Moisés, para que fosse dada ao seu povo, o povo de Israel. Mas depois daqueles dias, eu vos escreverei na mente. O coração é a mente, a fonte dos pensamentos. Isto quer dizer aceitar na mente, no intelecto, todo o sistema de valores da lei de Deus como verdade. É isso que nós, da graça de Deus, entendemos, compreendemos e vivemos por fé todas estas promessas de Deus, que já foram cumpridas, e assim, então, crendo, nós tomamos posse por fé. Paulo, apóstolo da graça de Deus,
escrevendo aos Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 3, no versículo 3, ele diz assim: já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Isso é na mente. Essa lei foi imprimida em cada um de nós, que vivemos a sã doutrina, que vivemos esta verdade do Evangelho da graça de Deus. Está escrita na nossa mente, no nosso intelecto, no nosso coração. Depois do juízo, cumprindo assim essa profecia de Jeremias, como eu já disse, ela seria escrita na nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento, e não mais em pedra. Dentro desse sistema religioso, dentro dessas sinagogas, eles jejuam, eles dizimam, eles apresentam crianças, eles batizam em águas, eles vão a montes, eles praticam ritos. As suas reuniões, que chamam de cultos, têm liturgias. O homem é o cabeça, diz ter uma autoridade espiritual, chama os fiéis de servos e ovelhas, se intitulam pastores, que são títulos dados por eles mesmos. Tem as suas conveniências e os seus interesses, são aplaudidos, ocupam os primeiros lugares, tem primazias, vive nos deleites das coisas desta vida, se enriquecendo cada vez mais, às custas de muitas das vezes de pessoas que são sofríveis, porque tem que trabalhar para sustentar esse sistema religioso com 10% daquilo que eles ganham. Essa lei que foi dada a Moisés, ela era também maldição. Você pode ler isso em Deuteronômio capítulo 28. Então nas sinagogas hoje não é diferente. Eles observam o que fazem dentro desses lugares. Nós sabemos o que acontece lá, porque também lá estivemos. E cegos, guiados por cegos, nós vivíamos também nessas práticas. Esses líderes religiosos colocam fermento e não seguem a sã doutrina. O alimento lá é leite, são carnais, são para aqueles que ainda são meninos, que ainda vivem na prática das obras, que não cresceram, não se tornaram adultos, não são alimentados com alimentos sólidos, não são espirituais. Eles adoram no templo. O templo é chamado por eles de casa de Deus, de lugar de adoração. É assim que eles falam, é assim que eles ensinam, é assim que eles dizem: você tem que frequentar o templo, você tem que pertencer, a uma igreja, você tem que se batizar, você tem que participar de ceia. Se você não fizer estas coisas, quando Jesus voltar, você vai ficar. Eles estão apegados a bens materiais, reverenciam homens. Eles são, na verdade, idólatras dentro desses lugares. E eles chamam os católicos romanos de idólatras, porque se prostram diante de imagem, de escultura. Mas lá dentro dessas sinagogas não é diferente. As pessoas idolatram uns aos outros e idolatram também os homens, os líderes espirituais. Isso é o quê? Isso é viver debaixo de maldição. Assim como o povo de Israel vivia debaixo de maldição. Mas os espirituais,
Quem são os espirituais? São os eleitos, os filhos por adoção, aqueles que são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Como diz Paulo aos Romanos no capítulo 8, versículo 14. Eles não estão em busca dessas coisas, porque já têm tudo e andam e vivem por fé. Nós tomamos posse, nós não ficamos na expectativa, nós não ficamos na esperança, nós não ficamos apreensivos, nós não ficamos inquietos, porque sabemos que tudo quanto tinha que ser feito, Ele já fez. E não vivemos na prática do que Ele fez, mas vivendo, crendo em tudo quanto Ele fez. E assim sendo, andando por fé e não por vista, tomamos posse. Reinamos e triunfamos em vida, crescemos em graça e no conhecimento. Não barganhamos com Deus. Tudo vem a nosso favor, porque cremos e tomamos posse. É assim que nós agimos, é assim que nós pensamos, é assim que nós nos comportamos, é assim que nós vivemos. Ele é o Senhor, único Deus soberano que reina sobre tudo e todos. Somos todos iguais. Ele é o Senhor de todos. A lei que foi dada para ser boa se tornou uma arma contra eles. O acusador deles, na sinagoga, eles não entendem isso. Eles não entendem que o acusador era a lei de Moisés. Mas eles dizem que o acusador é um suposto ser espiritual criado pela religião para que as pessoas tenham medo, pavor. E eles então geram esse pavor, esse medo nas pessoas, dizendo que o ser espiritual vai fazer com que aqueles que não seguem esses rudimentos, que não obedecem aquilo que os seus líderes ensinam e dizem, vão para um tal lago de fogo e tormento eterno que eles chamam de inferno. Eles hoje usam a Bíblia, na verdade, contra o povo. É isso que eles fazem. Usam a Bíblia contra o povo. Por exemplo, pegam Malaquias capítulo 3, o que eles dizem? No capítulo 10, versículo 10 e 11, se não der o dízimo, serás maldito. Eles amaldiçoam as pessoas. As maldições de Deuteronômio capítulo 28, eles jogam sobre a vida das pessoas. Eles dizem para vocês assim, se não cear, vocês pecam. Olha o que o apóstolo da graça de Deus, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, no versículo 14, ele diz: quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que não são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei. Então, eles fazem isso com os fiéis. Amaldiçoa. Se não der o dízimo, você não vai ser abençoado. Se não der o dízimo, o devorador vai na sua vida. Se você não cear, você está pecando. A lei não foi dada para os gentios. Paulo diz isso. O evangelho que ele recebeu do Cristo ressuscitado foi o evangelho da graça de Deus, e não o evangelho da circuncisão. O evangelho dado para os judeus. A nós foi dado a lei espiritual, não a lei carnal, mas é espiritual. Essa lei, ela está escrita na nossa mente, no nosso intelecto, no nosso coração, e se cumpriu depois daqueles dias, profetizada pelo profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 33. Mas o que eles preferem hoje? Viver debaixo de maldição. E eles nos chamam de herege. Eles nos chamam de herege. Eles nos amaldiçoam. Não nos vê como seus irmãos.
O que nós queremos é que eles acordem, que eles despertem, como está escrito: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Não o Nazareno, que veio para cumprir a lei, mas o Cristo ressuscitado, o Cristo que vive e vive para todo o sempre, o Senhor do Espírito, que habita no nosso espírito, e no nosso espírito testifica que somos filhos de Deus. Buscando as coisas da carne, é isso que eles fazem dentro desses lugares. Eles não foram ainda alcançados pela lei do Espírito. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, olha o que ele diz: portanto, agora não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não no Cristo Nazareno, mas no Cristo ressurreto, mas no Cristo ressuscitado. Lá dentro desses lugares, dessas sinagogas, eles têm medo de tudo. Tudo eles têm medo. Sabe por quê? Porque os seus líderes, que se intitulam pastores, apóstolos, bispos, daqui a pouco vão se intitular, sabe o quê? Semideus. Eles amaldiçoam as pessoas. Eles dizem para os membros, para os frequentadores desses lugares: se vocês não fizerem, Deus vai amaldiçoar vocês. Se vocês não dizimar, vocês serão amaldiçoados. Se vocês não fizerem, serão amaldiçoados. Essa é a mensagem. É isso que eles ensinam. Por que eles pregam e ensinam isso? Porque vivem debaixo de maldição. Então esta é a palavra desta noite. Sobre o tema: se a lei é maldição, por que Deus deu essa lei ao seu povo? Somos livres. Nós somos livres. Graça de Deus é liberdade nele. Permanecemos, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Eu encerro dizendo: Abba Pai, nós da graça de Deus amamos vocês.